Olá pessoal, beleza? Então vamos aqui mais uma lição. Nesse caso a gente parou aqui na parte de criar um perfil, né, para poder fazer um acompanhamento. Se eu clicar aqui em voltar no celular, ele volta para a lição anterior. Então a gente não precisa criar um perfil se não quiser. E aí eu vou continuar a minha lição. Então vou clicar aqui nesse descobrindo HTML e tags. Vou continuar aprendendo, então é uma próxima parte. Então vamos lá. Em HTML, as palavras-chave de algumas tags são óbvias, mas há algumas tags que usam uma forma abreviada. Por exemplo, usamos P para um parágrafo. Qual dessas tags HTML cria um parágrafo? Então você pode ver que o button nós já aprendemos que é botão. E o P, ele é uma letra para criar um parágrafo, ou seja, para a gente ir para a próxima linha, tá bom? Então eu vou clicar em P e enviar. E aqui ele está falando, vamos relembrar como codificar um botão. Codifique um botão que tenha o texto post. Então, simples. Abertura, post, fechamento. Ok? Olha lá, tem um botão. Codar, que significa fazer a codificação, um parágrafo, é muito semelhante a codar um botão. Você precisa de uma tag de abertura seguida do seu texto e uma tag de fechamento. Codifique um parágrafo que exiba mimo ins fun. Então ele está dizendo que mimo é divertido, é um aplicativo. Então primeiro a gente faz a abertura, certo? Então nós temos que colocar o P, porque nós estamos colocando essa frase em um parágrafo. Nós temos que colocar a informação escrita do jeito que a gente precisa e nós vamos fazer o fechamento. Se eu der um play, ele vai escrever na tela para você, mimo is fun. Eu vou continuar. Codifique hello entre as tags de abertura e fechamento P. Então, bem simples. Agora pode ver que é para digitar. Então, para praticar, né, a digitação, a gente sabe, tem a abertura, o hello e nós temos o fechamento. E só dá um play e tá ok, nós conseguimos executar. Podemos criar cabeçalhos em HTML para enfatizar certos textos. Existem seis tamanhos de cabeçalho em HTML, de H1 e H6. Então, quando você vê o H em um código de HTML, a gente já sabe que é baseado no tamanho da letra. Então, você pode ver, existem 6 tamanhos. Tamanho do cabeçalho, na verdade. Qual dessas tags HTML cria um cabeçalho? Então, você pode ver que ele está colocando H1. O P a gente já sabe que é parágrafo. Vídeo é só uma abertura de vídeo. E o botão é uma abertura de botão. Então, vamos lá. Então, é claro que eu vou escolher o H1. Então, eu clico H1 e envio. Então, eu já sei que para cabeçalho, o H1 é o primeiro tamanho. E codifique um cabeçalho que exiba Snapcat. Então, aí é normal, a gente já sabe que é H. Então, eu vou fazer a abertura do H, vou digitar a informação Snapcat e vou fazer o fechamento. Ok, tá lá o cabeçalho, Snapcat. Pode ver que ele tem um tamanho. Continuar. Adicione a tag de fechamento. Isso aqui é fácil. Então, é um botão que ele está criando chamado accept. E a gente só precisa fazer o fechamento, senão ele não vai funcionar no nosso código. Então, eu vou colocar o botão com fechamento, que tem uma barra para a direita. E ele ficou um botão accept. Vamos continuar. A tag de cabeçalho enfatiza os textos, tornando-os maiores e mais negritos. Então, H1 é o maior e o mais negrito. E o H6 é o menor e menos negrito. Então, ele está falando que é uma tag de cabeçalho. Qual dessas tags HTML cria um cabeçalho menor do que H1? A gente já percebeu que é o H6. Então, no lugar de a gente aumentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 seria o tamanho em questão de aumentar, né, uma sequência de crescimento, é ao contrário. Do 1, ele é o cabeçalho menor, na verdade é o maior, e aí vai diminuindo, ele vai ficando menor. Então, claro que a gente vai escolher o H6. Codifique um cabeçalho com as tags de abertura e fechamento H6. Então, nós vamos fazer a abertura, Little Things, e o H6. E vamos dar um play. Pode ver, ele ficou bem pequenininho, ó, Little Things. Vamos continuar. E ele coloca aqui para a gente codificar a tag de abertura para o maior cabeçalho. Então, vai ver que ele colocou até ali já o fechamento, né, do H1, que a gente sabe que é o maior. É só a gente adicionar. Então, nós vamos clicar aqui o facilitador, que tem do lado direito, superior aqui do teclado.
Então, vou colocar esse tipo de símbolo, mais o H1, e vamos colocar o fechamento aqui dessa tag. Claro que esse a gente fala de fechamento, porque eu fechei ela ali com a seta. Vou dar um play. Vai ver que ele colocou My Blog e ficou grande. Vou continuar. E agora ele pede para codificar a tag de abertura para o segundo maior cabeçalho. Segundo maior cabeçalho, ele está falando que seria o H2. Mas não seria o segundo maior. Se a gente está vendo que do 1 até o 6 ele vai diminuindo, o H2 não seria o maior. O H2 seria o anterior a ele. Né? Não seria o segundo maior. O primeiro maior é o H1, mas não tem um segundo maior, né? Vamos lá. Então, nós vamos colocar aqui o início. Então, vamos colocar a seta, colocar o H2, colocar a seta de novo. E pode ver My Favorite Things. E depois, qual dessas tags HTML cria o menor cabeçalho? A gente já sabe que é decrescente, então nós vamos clicar em H6. Já acertamos novamente. Ele vai calcular agora o nosso exercício. Então, lição concluída. Nós concluímos todas as lições com sucesso. Vamos continuar. E novamente ele pede para você criar o perfil. Eu não vou criar. Então, eu vou voltar. E ele volta por início. E eu vou clicar aqui para parar o vídeo e vamos para o próximo.